Olá, gente linda! Bom, tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre como ter uma vida com mais facilidade, alegria e glória. É isso aí, gente, é possível ter uma vida com mais facilidade, alegria e glória. Bom, de onde que vem esse termo, né? Facilidade, alegria e glória. Na verdade, é um mantra do Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês para trazer um pouquinho da consciência, da contribuição do presente que esse mantra é para nós a cada dia mais. Porém, muito tempo atrás, quando eu escutava esse mantra das terapeutas, das facilitadoras de Axis, quem já estava na consciência, eu ia muito pro julgamento, sabe? Eu era até irônica, né, com as pessoas que mantravam tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu era até irônica e julgava essas pessoas porque eu achava que essas pessoas estavam enganando outras pessoas, na verdade. Eu achava que era impossível ter facilidade, alegria e glória, né, na vida. Por quê? Porque eu fui condicionada, assim como muitas pessoas dessa realidade, aliás, a maioria das pessoas dessa realidade, nós fomos ensinados a valorizar tudo aquilo que é penoso, tudo aquilo que é custoso, tudo aquilo que depende muito do nosso esforço, da nossa luta, da nossa batalha. Pode reparar, quantas vezes você valoriza mais aquela senhorinha, aquele senhorzinho que tá vendendo bala no sinal, que tá engraxando o sapato das pessoas? Quantas vezes você valoriza o trabalho árduo, porém você julga, você limita, você exclui aquele empresário que tá viajando toda hora de avião, conexões internacionais, aquele empresário que na verdade o trabalho dele está garantindo o trabalho de milhares de famílias. Percebe? E aqui eu não tô falando que é certo, que é errado valorizar a senhorinha, o senhorzinho, não, e desvalorizar o empresário, mas quanto que nós fomos ensinados a ter dó, a ter compaixão, a valorizar tudo que é penoso, tudo que é esforço. E tudo aquilo que é grande, que é glamuroso, que está construindo algo grandioso na vida de várias pessoas, como a gente não conhece, porque nós não fomos ensinados a vibrar nessa frequência, como o nosso corpo, a nossa mente, todas as crenças que estão aqui não conseguem, não conhecem esse caminho da prosperidade, esse caminho da facilidade, esse caminho da alegria, o que a gente tende a fazer? A gente tende a julgar pessoas que já estão vibrando nessa frequência, não é mesmo? Afinal, tudo que a gente julga, na verdade, existem duas verdades por trás do julgamento que eu queria muito trazer aqui. A primeira: tudo que você julga, na verdade, você queria muito ter, você queria muito receber, você queria muito ser aquilo. Só que você ainda não está disposto, em algum lugar você ainda não está disposto para receber e é por isso que você julga. E a segunda verdade é que tudo que você julga, você já é parte daquilo. Você já se conecta com aquilo, porém você ainda não quer aceitar essa parte sua aí dentro, no interior, que se conecta, que é congruente com essa energia que você está julgando. Então pode perceber essas duas verdades que existem por trás das mentiras que você está julgando pessoas aí, tá bom? Ok, então vamos voltar aqui pro mantra do Axis. Então, durante muito tempo eu julgava pessoas que mantravam positivismo, né? Palavras positivas, porque eu valorizava muito, muito mesmo as pessoas que viviam uma vida sofrida, porque eu tinha essa vida sofrida, porque eu estava naquele padrão de funcionar nas mesmas vibrações, nas mesmas escassez do que eu fui ensinada pela minha família, pelos meus antepassados, pelas pessoas que eu convivia, com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas da faculdade. Eu só conhecia aquela realidade de que eu tinha uma vida sofrida, eu tinha que sofrer o resto da vida, eu tinha que trabalhar, me matar de trabalhar para ter um salário medíocre, para ter uma vida medíocre, para ter um carro medíocre, para ter tudo medíocre, né? Porque eu fui condicionada a isso. E você? Muito provável que suas crenças também venham desse condicionamento, onde que você se limitou através dos seus pensamentos, sentimentos, emoções, crenças que você está vibrando com pessoas que estão próximas de você e você não se permite a ter facilidade. Então, eu queria falar um pouquinho desse mantra, né, gente? Então, dei uma introduçãozinha aqui para poder entrar no mantra, né? O tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando a gente fala facilidade, a impressão que eu tinha, né, desse mantra é que tudo ia vir muito fácil,
que eu não ia precisar de trabalhar, eu não ia precisar de correr atrás de nada, ia ser tudo muito fácil. E é por isso que eu julgava ele, por isso que eu excluía, porque na minha vida nunca foi nada fácil. Eu sempre tive que trabalhar muito, correr muito atrás. Pra quem não sabe, gente, eu engravidei aos 16 anos. Aos 16 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais. E desde então, eu tive que ralar muito para poder ter as coisas minhas e para minha filha. Então, por isso que eu vibrei durante 30 e tantos anos na escassez, na limitação. Porque eu achava que tudo teria que ser muito sofrido, tá? Então, gente, quantos de nós fomos condicionados a esse momento, a esse tipo de padrão vibracional? E aí eu achava que quando as pessoas falavam de facilidade, era esse lugar de não fazer nada, de ficar parado, de ficar estagnado, de ficar só mantrando e querendo que as coisas caem no colo. E pra mim, as pessoas que recebiam coisas de facilidade são pessoas que eram filhinhas de papai, herdeiros, sabe? Aquelas piadinhas, ai, meu sonho é treinar como herdeira, ai, meu sonho é fazer unha 9, 10 horas da manhã, porque eu achava que isso era tão fútil que eu não tinha permissão para poder ter isso na minha vida, sabe? E aí, só que a facilidade, gente, não é esse lugar de que você não vai fazer nada, que você recebeu tudo de mão beijada. Eu aprendi que a facilidade, ela permeia muito mais você escolher o que é leve para você. E foi quando eu comecei a fazer essa pergunta em 2023, verdade, o que eu escolho para minha vida? Verdade, como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? E aí, eu fui tendo mais consciência. Claro, eu fui trabalhando a consciência ao longo dos anos, recebendo processo corporal, recebendo sessão de barras de axis, que amplia, se expande muito essa consciência. Você não tem noção. Você desbloqueia muitas crenças, muitos padrões. Porém, eu ainda tinha muita resistência com o mantra do Axis, né? Nesse momento ainda eu tinha muita resistência dessa facilidade. E aí, quando eu comecei a incluir essa pergunta na minha vida, como eu gostaria que fosse a minha vida? O universo começou a me dar sinais de como eu gostaria que fosse a minha vida. E eu tô falando lá do ano de 2023, de que eu passei por um luto, eu perdi a minha irmã mais velha, a Adney, com câncer de mama. E eu tava vivendo um luto, ao mesmo tempo eu tava passando uma transição de carreira na minha empresa, na empresa onde eu trabalhava, né? Eu era analista sênior, tinha passado para analista master, tinha recebido várias responsabilidades. Eu fiquei 7 meses num cargo de liderança como interina e assim, foi muito, muito, muito difícil. Só que eu estava na pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida? E as dificuldades vieram, sabe? Vieram no trabalho, muito mais trabalho. Só que aquilo ali era congruente com o que eu estava pedindo. Então assim, não é que eu pedia como eu gostaria que fosse a minha vida e eu fazia um mantra do Axis. Não é que as coisas iam vir fáceis, mas eu comecei a perceber leveza nas minhas escolhas. Então, quando eu fazia a pergunta como eu gostaria que fosse a minha vida, e aí as escolhas que eu ia fazendo ia ter leveza, eu comecei a perceber que eu precisava me abrir para receber mais facilidade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu aceitei o cargo de interina, né, de gestora interina lá na Vale, não foi fácil, não foi nada fácil. Muito pelo contrário. Inclusive, quem está nesse lugar hoje de interino, você executa como um técnico, como analista, mas as suas entregas, a sua visibilidade na empresa precisa ser como um gestor. E aí, não é nada fácil, não é nada fácil. Você não se apropria daquele cargo, mas você precisa ser antes de ter. Então, é uma dualidade ali que você vive no cargo. E não foi nada fácil. Porém, gente, foi leve. Quando eu fazia a pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida? E me vinha a consciência de que eu gostaria de me tornar uma gestora, de cuidar de pessoas, de liderar pessoas. E eu tive essa oportunidade dentro da empresa que eu trabalhava. Não pensem que foi fácil, porque não foi, mas era leve, era congruente com a pergunta que eu estava fazendo todos os dias, como eu gostaria que fosse minha vida. Então, eu me abri para receber mais. E aí, quando eu tive a promoção de realmente me tornar gestora na empresa, foi com facilidade. Não foi num lugar que eu tive que lutar muito, de ser batalhadora, né, mostrar muito serviço, não, porque eu recebi aquilo, né? Então, a minha escolha de ser gestora era leve. Não quer dizer que foi fácil.
Não, eu precisei de aprender muita coisa, eu precisei de estudar, eu fiz um MBA de gestão de pessoas, gestão de processos, eu me dediquei a mais processos corporais, processos de consciência para me poder lidar com pessoas, desenvolver pessoas. Então, falar que foi fácil, não foi fácil. Porém, a minha escolha de ser gestora, ela estava leve, ela estava congruente com o que eu estava pedindo para o universo. Percebe? E aí, a promoção do cargo de gestora na Vale, ela veio com facilidade, né? E quando ela veio com facilidade, porque aquilo ali era congruente com o que eu estava pedindo, eu tive alegria, eu tive muito mais alegria, eu tive muito mais prazer, eu tive muito mais gratidão. E aí eu quero falar da alegria para vocês, sabe? Porque alegria, gente, quando a gente fala tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é o quanto você coloca alegria nas suas criações. O quanto hoje você tem colocado mais alegria nas suas criações, focado mais na alegria de viver, no seu prazer de viver. O que te dá prazer de viver? O que você gostaria de fazer na sua vida que você ainda não está fazendo? Percebe? Ou você está colocando sua energia na tristeza, no desânimo, no que você não quer que aconteça, né? No mau humor, na tristeza, que muitas das vezes nem é sua, nem é sua. Então, quando você está congruente com o que você está pedindo, você percebe que as coisas que estão vindo para você está mais leve e aí você consegue transformar, atrair, atualizar o que você está pedindo com mais facilidade, você expande para alegria. E eu vou te falar uma coisa, muitas pessoas têm dificuldade de sentir alegria, sabia? E eu vou te trazer uma dica. O melhor momento para você se sentir alegria, antes de se sentir alegria, experimenta ser grato. Porque a gratidão, gente, ela abre portas. A gratidão, ela cria em locais que você julgava ser impossível de criar. Vocês não têm noção o que a gratidão pode fazer na sua vida. Quando você é grato, quando você verdadeiramente é grato por alguma coisa, alguma pessoa, por algum feito na sua vida, quando você é grato por você, pelas suas habilidades, pela sua personalidade, quando você é verdadeiramente grato, é impossível você julgar ao mesmo tempo. No mesmo tempo, espaço, dimensão, realidade, nas mesmas frações de segundos em que você está sendo grato por algo, por alguém, é impossível você julgar, é impossível existir julgamento, crítica, porque o julgamento e a crítica, elas matam a criação nessa realidade. Então, como seria você vibrar mais, atrair mais as coisas que você quer a partir da gratidão? E na gratidão a gente cria, mas na alegria a gente multiplica. E por que a alegria, que a gente fala muito da alegria, né, gente? Porque nós não fomos ensinados a serem alegres. Nós não fomos ensinados a serem felizes. Nós fomos condicionados a todo momento a ser triste, a ser vazio. E pode perceber, muitas das vezes quando você chega num lugar e que tá todo mundo triste, você se sente errado por estar alegre. Você já parou para pensar isso? E quantas vezes você foi pro errado de estar alegre porque fulano tá passando por uma condição financeira difícil, ciclano está com uma questão de saúde, eu não posso ser feliz porque se tem alguém que eu amo muito do meu lado, está triste, eu preciso ficar triste. Só que, gente, na tristeza você não ajuda ninguém. Aliás, você nunca vai salvar ninguém, tá? Você nunca vai conseguir mudar ninguém. Então, façam escolhas por você. Só que na alegria, você cria coisas sensacionais. E que na tristeza, quando você tá vibrando na tristeza, na escassez, tudo aquilo que tá naquela mesma frequência vai chegar até você. E aí pensa bem antes de você ficar triste, antes de você reclamar, antes de você andar com pessoas mal-humoradas. E aqui, gente, eu não tô falando do lugar para você simplesmente colocar um sorriso no rosto, estampar uma alegria falsa. Não é isso. E muito menos de você não olhar para a tristeza, porque sim, todas as emoções, elas precisam ter o nosso olhar. Elas precisam atravessar a gente. E quando eu falo atravessar, é vir, a gente receber dessa emoção e deixar ela passar. Não é ela vir impregnar na gente, percebe? Porém, é a gente entender o que nos faz felizes, de verdade. E eu te pergunto, e se a vida fosse sobre se divertir? Você estaria se divertindo de verdade? Porque assim, você ainda acredita que você veio aqui para pagar algum pecado? Você tá aqui por algum karma de vida passada? Você acredita mesmo que você tá aqui para sofrer? Ou você tá aqui para expandir, evoluir, ser feliz e ser alegre, ser leve?
e ser contribuição na vida de muitas e muitas pessoas, porque sim, você é capaz disso, sabe? No Access Consciousness a gente fala, quando a gente corre as barras de Access, né? As barras de Access são 32 pontos, onde a gente consegue mudar as nossas sinapses neurais. Então, os 32 pontos, eles têm a capacidade de transformar isso, limpar tudo aquilo que não está funcionando. E aí, a gente, no Access, a gente traz essa questão da alegria de viver, da sexualness, essa energia sexualness. O que é sexualness, gente? É libido na sua vida, prazer em viver, prazer em trabalhar, prazer em estar vivo, prazer em ter saúde, prazer em poder fazer tantas coisas. E no Access a gente fala o seguinte, que quando a gente limpa um sentimento, um pensamento, uma crença limitante, a gente consegue atingir, contribuir com mais de 130 mil pessoas ao nosso redor. Cara, imagina isso. Imagina você simplesmente correndo suas barras, estando nos processos, fazendo o mantra do Access, com o mantra você conseguindo desbloquear crenças, na qual você achava que era tudo dificultoso, tudo dificuldade, e agora você vibra na facilidade. Imagina você contribuir com a sua vida, com o seu crescimento, com a sua expansão e com mais de 130 mil pessoas ao seu redor. Imagina o que você pode criar com consciência, o que você jamais poderia criar sozinho. Percebe? E é isso que está na alegria, é você buscar o que faz sentido para sua vida. E aí que eu quero trazer também, gente, um depoimento de vida, porque lá em 2023, quando eu comecei a fazer essa pergunta, como eu gostaria que fosse minha vida, eu tive a percepção que eu queria muito me tornar facilitadora de consciência, porque sim, as ferramentas sempre funcionaram para mim, desde que eu comecei a acessar Access Consciousness, sempre funcionou. E desde que quando eu corri minhas barras, eu comecei assim, ter tantos resultados, mas tantos resultados na minha vida, que eu queria transbordar isso para as pessoas, eu queria que as pessoas conhecessem esse mundo de mágica, de milagres, de possibilidades, porque sim, existe, é possível a gente simplesmente contornar essa realidade e criar uma realidade que funciona pra gente, sabe? E eu queria muito isso, só que eu não sabia como fazer. Percebe? E aí eu comecei a seguir a alegria, eu comecei a seguir o que me dava alegria, porque naquele momento eu era gestora na empresa, e eu era gestora gente, a maior mineradora do Brasil. Eu sou muito grata por ter trabalhado lá, e estar no cargo de gestão me proporcionava também cuidar de pessoas, trazer consciência para os meus liderados, sabe? Contribuir com a evolução ali deles, profissional, pessoal, de uma forma mais ampla, entende? Só que eu ainda não estava satisfeita. E aí, quando eu comecei a buscar alegria para minha vida e fazer essas perguntas, sabe? O que eu verdadeiramente escolho? O que me faz ter mais facilidade aqui? Qual é a verdade sobre a minha alegria, né? Qual a verdade sobre a minha vida aqui? Quando eu comecei a fazer perguntas, estar na consciência e perceber o que eu gostaria mesmo de trabalhar, como eu gostaria que fosse o meu trabalho, me veio muito essa percepção de ser facilitadora de consciência. E aí, gente, toda escolha, ela exige uma ação na nossa vida, não é mesmo? Tudo que a gente precisa escolher na vida que vai mudar a nossa vida, a gente precisa de ter uma ação. E foi quando eu agi, foi quando eu escolhi abrir mão do meu emprego, abrir mão do meu trabalho, abrir mão do meu cargo de gestora, pedir demissão. Para quê? Para poder ter esse espaço, ter essa oportunidade de trabalhar com consciência. E quando eu falo para a gente seguir a energia e não que é fácil, porque vocês concordam comigo, gente, que é muito mais fácil você estar num emprego CLT, com seus benefícios, o seu salário ok, tudo certinho, você recebendo aquilo ali todo mês, um salário muito bom, né, nesse ponto de vista dessa realidade, do que você abrir mão de tudo e começar algo do zero, digamos assim, porque é algo que vai te dar leveza, é algo que vai te dar alegria. Quantas pessoas nessa realidade estão escolhendo isso? Gente, me conta, além de mim. São poucas pessoas ao meu redor que têm coragem de seguir a energia, tem coragem. E para além disso, né, o meu marido tem uma empresa de elétrica e aí foi uma oportunidade de eu poder gerenciar os negócios e aprender mais. Só que gerenciar negócios e ter negócios nessa realidade, gente, principalmente no país que a gente vive, é muito difícil. É tributação, é imposto, é muito difícil e eu preciso de estudar e de aprender muitas coisas todos os dias.
Então, eu te pergunto, aonde está a facilidade nessa minha escolha de sair de um emprego onde eu tinha estabilidade, eu tinha plano de carreira, eu tinha PRL, eu tinha um carro à minha disposição, eu tinha vários benefícios, plano de saúde pago, vale refeição, vale alimentação, eu tinha um salário ok, maravilhoso para essa realidade. Então, onde está a facilidade nisso, Simone? Você abriu mão de tudo isso para poder começar o seu negócio de facilitação de consciência do zero, para começar a estabilizar a empresa do seu marido, que não tava assim grandes coisas, entendeu? E abrir mão de algo que você lutou muito nessa realidade, estudou, né? Na verdade, eu estudei, formei, me especializei para estar lá na Vale. E onde está a facilidade nisso, né? Então, eu te pergunto, onde está a facilidade? E onde está a facilidade nas escolhas que você tem feito? Porque eu não vou me parar. Então, hoje, pode ser que não esteja fácil, mas eu tô seguindo a leveza, o que é leve para mim, o que faz sentido para mim, o que faz meus olhos brilharem, o que faz meu coração bater. E, gente, todos os dias eu aprendo coisas novas, todos os dias. Seja junto com a AGJ, a empresa do meu marido, onde que eu gerencio, faço toda a gestão, financeiro, pessoal. Assim, empresa a gente faz tudo. Então, na Vale que eu tinha, sei lá, uma equipe de 16, 20, 21 pessoas que fazia tudo ali, eu coordenava. Hoje eu sou as 16, as 21 pessoas ao mesmo tempo. Mas hoje eu tenho leveza no meu dia, sabe? Eu tenho leveza na minha vida. E não que eu não tinha antes, não, muito pelo contrário. Eu era muito grata com a empresa que eu tinha, o emprego que eu tinha. Não é que eu não tinha antes, mas hoje eu vejo muito mais possibilidades de futuro. Eu vejo muito mais engajamento comigo mesma. Eu vejo que hoje eu estou entregando algo de valor. Hoje eu percebo que eu estou contribuindo para mudar a vida de muitas pessoas que estão escolhendo consciência, sabe? E eu tô criando um relacionamento mais grandioso para mim e para o meu marido todos os dias. Eu tô criando um criacionamento, na verdade, algo que a gente está criando junto com os nossos negócios, junto com a nossa vida. Então, assim, eu não tô olhando para os resultados financeiros no final do mês. Ah, porque na minha conta entrava tanto e agora entra, mas eu tenho que abater isso e aquilo. Não. Eu tô olhando para as possibilidades. Então, eu tô trazendo aqui um pouquinho da minha vida para vocês também olharem na vida de vocês quantas escolhas vocês não fizeram, quantos lugares vocês paralisaram, voltaram atrás porque vocês não tinham previsibilidade do que vocês iam fazer. Porque vocês não tinham certeza ali, ó, que vocês teriam um salário no final do mês, que vocês teriam o dinheiro para pagar a conta. E quanto de vocês limitaram, definiram, concluíram o seu receber ser muito pouco, com base em simplesmente um salário fixo ali. Percebe? E eu quero trazer aqui para vocês, gente, a contribuição de que o dinheiro ele não é linear. Ele não é linear. O dinheiro ele é uma energia, o dinheiro é um movimento. Como seria você gostar de dinheiro assim como você gosta de sorvete? Como seria você tirar a significância do dinheiro ali e começar a olhar para ele como se ele fosse o seu amigo, porque ele é seu amigo, ele tá aqui nessa realidade para você conseguir conquistar tudo que você quer aqui nessa realidade. Essa realidade você vai precisar de dinheiro. Em outras realidades, não. Quando você estiver mais expandido, o seu ser, não precisa de dinheiro, né? Mas hoje você precisa. Mas como seria você tirar esse peso do dinheiro, parar de odiar o dinheiro? Quantas pessoas na sua vida você conhece, na sua família, que odeia dinheiro, que odeia ganhar dinheiro? Real, oficial. Que julga pessoas que têm dinheiro, que acham que essas pessoas que têm dinheiro ganharam dinheiro fácil, que tem uma vida fácil e que odeia facilidade. E todas as vezes que você julga essas pessoas que ganharam dinheiro de forma fácil, sabia que você está excluindo a facilidade na sua vida? Você sabia? Porque esse lugar aí de comparação, de julgamento, não vai te levar a lugar nenhum. E sabe por que não vai te levar a lugar nenhum? Porque a vida, ela não é sobre merecimento, sabia? A Bíblia fala isso, que ninguém é merecedor e que a gente tá aqui pela graça, tá? E aí eu venho para te falar o seguinte, aqui não é sobre merecimento, aqui é livre-arbítrio. E o que quer dizer livre-arbítrio? Que a gente está no universo de escolhas. Então, o que você está escolhendo aí para sua vida? Percebe? Que você está perdendo muito tempo julgando a facilidade, julgando quem tem dinheiro fácil, julgando quem é rico, quem é pobre, julgando quem tem saúde, quem não tem, e tá esquecendo de vibrar nessa mesma frequência que você julga,
Porque se você julga, você exclui. Se você exclui, você não consegue receber. E aí você tá esquecendo de criar a sua vida da forma que você gostaria. Percebe? E como que você cria a sua vida da forma que você gostaria? Verificando o que é leve para você. Seguindo o que é leve, independente se vai ser difícil, independente se vai ser custoso, independente se você vai precisar se desdobrar mais, estudar mais, fazer algo a mais. Percebe o que é leve, corre atrás do que é leve para você. Porque quando você faz coisas que são leves, não necessariamente são fáceis, a facilidade vai vir, sabe? As possibilidades vão se abrir. Busca alegria na sua vida, para que você tenha o quê? A glória, né? A glória é a exuberância, a abundância, a exuberância de existir, de ser. E a glória, gente, é a manifestação de tudo aquilo que você está pedindo, de tudo aquilo que você já é. Você já pode reconhecer isso? Que você é a abundância e exuberância? Você pode reconhecer que você é a elegância da criação sem esforço? Já parou para pensar? Que você simplesmente pensa, você simplesmente é, você simplesmente existe. Deus te fez, o universo te fez e você simplesmente está aqui por livre arbítrio e que você pode fazer escolhas diferentes todos os dias? E como seria a partir de agora você fazer escolhas com mais facilidade, alegria e glória? Como seria você mantrar isso todos os dias para sua vida? Porque o mantra, gente, a palavra ela tem poder. E quando você faz esse mantra 10 vezes quando você acorda, 10 vezes antes de dormir, você se blinda de várias energias que estão ali impregnadas no seu campo, vibrando ao contrário. E quantas pessoas você conhece hoje que está preocupada com a sua evolução, com o seu crescimento? Quantas pessoas estão preocupadas com você? Porque o que eu vejo é que as pessoas mandam memes uma para outra, preocupação, acidente, morte, gasolina aumentou, gasolina baixou. E nada disso está congruente com a frequência que você realmente escolhe para sua vida. Porque quanto mais você está vibrando na frequência da escassez, porque sim, meu amigo, se você está reclamando com seu colega do trabalho, falando mal do seu chefe, você está vibrando na escassez. Se você está falando que você não tem dinheiro para fazer um curso de consciência, você está vibrando na escassez. Se você está falando que você não tem dinheiro para poder fazer uma viagem, o corpo vai vibrar, que você vai voltar renovado, você está vibrando na escassez. Se você não tem dinheiro para cuidar do seu corpo, para fazer um lazer, algo diferente, você está vibrando na escassez. E como seria fazer perguntas para você transformar esses fluxos aí da sua vida? Transformar essa vida, transformar essa energia, porque sim, tudo é possível. Gary Douglas é o fundador do Access, ele fala o seguinte: quando a gente não tem ponto de vista, tudo é possível. O que é o ponto de vista? A gente é julgamento. Quando a gente não tem julgamento de nada, quando a gente não julga nada nem ninguém, tudo é possível criar. E o Walt Disney, ele já dizia, né? Se você foi capaz de imaginar, você consegue criar. Então agora, nessa fração de segundos aqui, um minutinho, percebe aí, tenta imaginar o que você gostaria de ter na sua vida hoje. Quais são os seus pedidos? O que você tem pedido aí? Talvez você já até esqueceu de pedir. Talvez você fala que só agradece e que não quer pedir nada, que você é grato, mas talvez por trás disso existe uma grande mentira de que você simplesmente não está escolhendo por você. Porque essa vida do livre-arbítrio, ela também nos ensina a pedir e receber. Peças e receberá. E aí, o que você tá fugindo de pedir? O que você está evitando de pedir? Porque se você recebesse, você teria que mudar muitas coisas na sua vida. Você teria que deixar muita gente para trás. Você teria que viver uma nova vida. Experienciar outras experiências, outros lugares. E aí? O que você está evitando pedir na sua vida? O que você está evitando escolher? Porque se você escolhesse, você teria que mudar muito. E mudar muito vai requerer muita disposição de você. E aí é melhor você ficar no quentinho, no confortável, julgando as pessoas que mudam muito, que estão dispostas a transformar a vida, a receber mais, julgando, né, moral, amoral e imoral o tempo todo com essas pessoas, porque você simplesmente não está disposto a olhar para o que se requer para você transformar a sua vida.
Percebe? Faz sentido para você? Então agora, eu queria que você entrasse nesse mantra e você vibrasse dessa vibração, que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Olha, eu espero que você tenha recebido um pouquinho dessa contribuição. Eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição na sua vida para mudar algumas moléculas aí, né? Espero que você consiga ter alguns insights e talvez não seja nesse vídeo que você vai pegar isso aqui que eu tô trazendo. Talvez esse vídeo vai ser um grãozinho de areia que vai te instigar uma curiosidade para você dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo em direção do que você escolhe. Porque a vida é um caminhar. E se você escolher dar mais um passo, né? Sempre mais um passo, curte aqui, clica aqui, compartilha esse vídeo, me segue, porque aqui eu trago várias consciências, sabe? E além disso, se você estiver disposto de receber um curso de barras de Axis, onde você vai ter vários processos, um arsenal de processos de ferramenta para lidar no dia a dia, para transformar qualquer energia na sua vida aí, né? Receber uma sessão de barras de Axis, de auto-aplicar barras de Axis, além de várias outras contribuições energéticas. Então, se você estiver disposto, talvez agora seja a hora. Clica no link da minha bio, me procura no WhatsApp que eu posso ter contribuição para você cada vez mais. E o que mais é possível? O que nós podemos criar juntos nesse mundo que nunca foi criado? Como pode melhorar cada vez mais? Ó, beijo grande e até o próximo.